Evangelho segundo Lucas 23, verso 33 e 34. A palavra de Deus diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos de novo em tua casa, ouvindo a tua palavra, a tua voz. É isso que nós queremos ouvir. Não é de pão que vivemos, mas é da palavra que procede da tua boca, essa que alimenta, essa que sustenta e nos mantém firmes, Pai. Por isso, fala o coração de cada um de nós essa noite, para que saiamos daqui fortalecidos pela tua palavra, com a tua direção, cheios do teu Espírito, para viver nesse mundo de acordo com a tua vontade. Que a tua palavra produza mudanças em nós, a começar por mim, que quero trazer a mensagem, preciso da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ser usado por ti para ministrar e também ouvir a tua voz essa noite, Senhor. Tudo entrego a ti, peço a tua bênção sobre esse momento e oro com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um momento crucial na vida de Jesus, e todos nós somos cristãos, conhecemos a passagem da sua crucificação e aquilo que o Senhor enfrentou nesse momento de muita dificuldade, de muita agonia. E diz o texto que esse lugar se chamava Calvário. Está aqui no versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Foi no Calvário que Jesus foi crucificado. E eu queria essa noite pensar contigo um pouco a respeito desses acontecimentos no Calvário, estar ali observando Jesus, seu procedimento, seu ensinamento, para que a gente saia desse lugar abençoado. Porque ali no Calvário, Jesus ainda enfrentando os seus algozes, ele pede que eles sejam perdoados, e ali ele está perdoando toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna, porque os seus pecados são perdoados. Foi ali que nós fomos perdoados por Jesus. Foi ali que toda a humanidade foi por ele perdoada. E ali eu creio que nós podemos também aprender uma grande lição a respeito de perdão. Se eu entendo que eu fui perdoado no Calvário, e olho para o Calvário e vejo Jesus perdoando aqueles que estavam fazendo mal a ele e produzindo nele muitas dores, eu também aprendo ali a perdoar. Então, as duas coisas estão inseridas nesse contexto. Ser perdoado, porque foi ali que ele salvou a humanidade, e ao mesmo tempo aprender com ele a perdoar. No Calvário há uma grande lição para todos nós, porque é ali que eu posso ver que o pecado, irmãos, é algo terrível para a humanidade, algo realmente mortal, como diz a Bíblia. Ele mata ao homem, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E os nossos pecados foram a Jesus imputados. E Jesus está morrendo na cruz pelo nosso pecado. Então ele está morrendo em nosso lugar. O pecado está matando o Senhor do amor e da vida. Naquele momento, isso está acontecendo. E ao mesmo tempo ele está ensinando a gente a perdoar. Todo o sofrimento foi suportado por Jesus no Calvário. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia do Senhor, que nada mais é também do que uma lembrança desse sofrimento, do que o corpo sofreu, do sangue que foi vertido, e tudo isso aconteceu aqui no Calvário.
E Jesus suportou tudo isso por nossa causa. Ele vai até o limite da maldade humana, porque o que fizeram com Jesus é desumano, não é? O castigo que lhe foi imposto é desumano. Não é apenas uma pena de morte, mas é uma pena de sofrimento, de escárnio, de vergonha. É diferente de uma guilhotina que bota lá a pessoa, corta o pescoço, acabou. Mas é uma morte prolongada, é uma morte sob tortura. Então é uma exibição da maldade humana que está realmente atrelada ao pecado da humanidade. E tudo isso está acontecendo com Jesus ali. E ele vai até o extremo do sofrimento e também da vergonha. Foi ali pendurado sem suas vestes, exposto, humilhado, sangrando, dilacerado por chibatadas, tudo isso que a gente conhece. Na própria Bíblia Sagrada, isso tudo nos é revelado. E segundo diz a Bíblia, toda essa morte terrível, todo esse sofrimento, é a ele atribuído por causa do nosso pecado. É a primeira coisa que nós temos que aprender no Calvário. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, na carta aos Hebreus. No capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, há aqui um ensinamento importante. Diz assim, a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus suportou a cruz. Para quê? Por nossa causa, para o nosso benefício, para a nossa mudança, para a nossa transformação. Veja mais o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11. Filipenses 2, do verso 6 ao 11 diz: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que ele sofreu na cruz foi voluntário, ele mesmo se esvaziou, ele mesmo se colocou sob o domínio dos seus algozes, e tudo por nossa causa. Por isso lhe foi dado o nome que está acima de todo nome, Jesus. Tudo isso precisa ser entendido na sua atitude lá no Calvário, ilustrada aqui nos primeiros versículos que nós lemos. E a morte de cruz, como é dito aqui no texto, morte e morte de cruz, como eu falei, é uma tortura. E tudo isso lhe foi imposto por nossa causa. Interessante é que o salmista, no Salmo 22, vamos ler lá o Salmo número 22, muitos anos antes da realização do acontecimento do Calvário, já previa o sofrimento do Messias. Salmo 22, versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Palavras que Jesus citou na cruz do Calvário, nós conhecemos o texto. Versículo 6 do Salmo 22. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o
pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda, diz a palavra. E agora no versículo 14, continua dizendo o Salmo 22, tudo sobre o Messias. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmo 22, o texto que nós lemos, fala exatamente disso. Jesus cercado por malfeitores, os soldados tirando sortes sobre quem ficaria com sua túnica e suas vestes, exatamente como foi previsto na Bíblia, no Salmo número 22, até o limite do sofrimento extremo por nossa causa. O que aprendemos no Calvário? Fomos perdoados ali. Valeu a pena Jesus ter passado por tudo isso? Valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque você foi salvo, porque eu fui salvo, porque os nossos pecados foram perdoados, porque o salário do pecado, que era a morte, foi imputado a ele e não a nós. Então, em nosso favor, ele deu a sua vida. E tudo isso que foi feito voluntariamente, como você viu em Filipenses 2. A si mesmo se esvaziou. Não foi feito com lamento ou como obrigação, mas foi feito de forma voluntária, porque foi feito por amor, irmãos. Fazer com amor muda tudo, não é? Às vezes a gente faz alguma coisa, mas faz por obrigação. Quando as coisas são feitas por amor, as coisas são melhores, não são? Diz a Bíblia, Deus amou ao mundo. Então, o que recebemos no Calvário foi feito por amor. E o Calvário nos mostra a grandeza desse amor. Porque em agonia da morte, com todo esse sofrimento descrito na Bíblia e também no Salmo 22, ele ainda está ali orando por aquelas pessoas. Ainda está ali intercedendo por elas. Veja o tamanho da manifestação do amor. Irmãos, o amor é que traz o céu, entende? É esse amor que salva, que traz o céu para nós, que traz o nosso socorro. E Jesus está morrendo, mas por todos, por toda a humanidade. Não por alguns, mas por todo mundo. Então ele está pedindo até que aqueles malfeitores e também aqueles que o maltratavam fossem perdoados, porque queria ele salvar a todos. A salvação é para todos. Você vê então no Calvário como é perdoado. Você no Calvário aprende a grandeza do amor, colocado em prática, visto na prática, não na teoria, mas em ação, em atitude. E tudo isso você vê na pessoa de Jesus. E como é que Jesus ora ali no Calvário? Ele ora pelos seus próprios assassinos, na hora que eles estão cometendo o assassinato. Dá para perceber isso? Não está orando depois ou um dia, mas é no momento da morte, é no momento do sofrimento. Está orando por aquele que está naquele momento o fazendo sofrer e provocando nele dores terríveis. Então ele ora a favor do pleno perdão daquelas pessoas que estão o maltratando. Diz a Bíblia, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a oração simples de Jesus.
mostrando o que ele deseja para aquelas pessoas. Vingança? Pagamento? Sofrimento? Não. Perdão. Eu aprendi no Calvário que eu fui perdoado lá. Eu aprendi no Calvário que o amor de Deus é mostrado em prática ali. E eu aprendo no Calvário a perdoar. Porque o que Jesus está dizendo? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo que eles são ignorantes. Concorda? As pessoas más são ignorantes. As pessoas ruins são ignorantes. Não sabem o que estão fazendo. É o que Jesus está aqui afirmando. E veja comigo agora Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui um princípio trazido pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 9. Diz assim, falando a nosso respeito, que hoje somos salvos. Ele nos deu, o que ele nos deu? Vida. Estando vós, como é que estávamos? Mortos nos vossos delitos e pecados. Nós, quando fomos salvos, não tínhamos vida. Estávamos vivendo, mas como mortos. Mortos por causa do pecado, dos delitos, das maldades, das crueldades que nós fazíamos e éramos capazes de fazer, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o mundo faz, no ritmo do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele está dizendo, todos nós um dia fomos filhos da desobediência, usados pelo mesmo espírito dessa potestade que influenciava a nossa vida e nos fazia ser filhos de desobediência. Nós estávamos assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza, o que mais? Filhos da ira, como também os demais. Veja aqui que ele está dizendo, éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Resumindo, também éramos ignorantes, porque éramos mortos, filhos da ira, filhos da desobediência, sob a atuação de uma potestade, vivíamos assim, segundo o curso do mundo. No mundo isso é normal, o mundo trafega dessa maneira. Nós estávamos no mundo e vivíamos como quem é do mundo, vivendo exatamente dessa forma, em completa ignorância. O pedido de perdão, Jesus dizendo, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi o mesmo princípio que ele aplicou a nós. Quando Deus me perdoou, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você não sabia o que estava fazendo. Você viu uma vida miserável, desgraçada, filho da ira, filho do diabo, filho da desobediência. Não sabia o que você estava fazendo, sabia? Se soubesse, não faria, né, irmão? Se soubesse, a gente iria escolher esse tipo de vida. Tem que ser muito ruim para escolher isso, né? Tendo tanta coisa melhor, Ele nos deu vida. E fez isso por amor, diz o próprio texto, diz o texto no Calvário, tudo por amor, para que eu saísse da ignorância e pudesse agora experimentar essa verdade salvadora. Agora, essa graça que é ilustrada aqui por Paulo no capítulo 2, que é ilustrada por Jesus a pedir perdão para quem não merece, ela, entretanto, pressupõe uma ação, uma atitude. Eles eram ignorantes, amém? Você entendeu isso? Nós também. Mas eu te pergunto, ignorância é desculpa? Não. Ignorância não serve como desculpa nem nos tribunais humanos. Se você alegar que não conhecia a lei, você é condenado por ela do mesmo jeito, porque você teria a obrigação de conhecê-la.
Então a justiça não leva em conta a ignorância para que alguém seja inocentado pelo seu crime. Há mesmo princípio também na Bíblia. A ignorância não é desculpa, a ignorância é pecado. Só que Jesus perdoa pecados. Esse é o problema. Não é porque eles eram ignorantes que eles foram perdoados. É porque a natureza de Deus é amor e é perdoadora. Entende isso? A natureza de Deus é assim. Um pecado não justifica o outro. Pelo contrário, um pecado chama o outro. Um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Não há justificativa em pecado, não é? Ele só piora com o tempo. Mas após a oração de Jesus, qual foi a atitude daqueles homens? Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Havia uma chance ali. Jesus perdoou a humanidade no Calvário. Isso quer dizer que todos serão salvos? Não. Isso quer dizer que todos podem ser salvos. Mas eu preciso reagir ao que ele fez por mim. Entende? Eu preciso reagir a esta ação. A uma ação corresponde uma reação. A minha reação qual é? Ao Calvário. Eu me rendo ao Senhor. Eu reconheço esse amor e eu quero ser alvo dele. Eu me rendo a esse amor. Eu aceito este perdão. Eu quero este perdão. Com os soldados, o que aconteceu? Jesus oferece o perdão, diz: Pai, perdoa-lhes porque são ignorantes. O que eles fizeram? Viraram as costas, diz a Bíblia, e lançaram fortes. Então, repartindo as vestes dele, lançaram fortes. O que quer dizer isso? Ignoraram completamente o que ele disse. Não produziu neles nenhum arrependimento, nenhum convencimento de pecado, nada aconteceu. Simplesmente pioraram. Foram agora jogar. Foram para a jogatina. Né? Piorou a situação. Foram lançar sortes sobre as vestes de Jesus. Na verdade, estão lançando sortes sobre a própria vida. Assim as pessoas estão fazendo hoje. Estão ignorando o Evangelho. Estão ignorando o amor, estão ignorando o perdão, estão ignorando o que lhes foi oferecido e estão lançando sortes sobre a própria vida. Vou vivendo, né? Vou vivendo. Quero saber disso não. Vou lá, vou aproveitar enquanto estou vivo. E lançando sortes, as pessoas vão em frente. E foi isso que fizeram aqueles soldados. Ignoraram completamente a oferta de perdão, a oração feita por Jesus, e lançaram sortes sobre as suas vidas. Jesus ainda está fazendo essa oração por toda a humanidade, mas muita gente continua lançando sortes. Continua, olha, entra por um lado, sai para o outro, ignorando o grande amor com que foi amado. Nós não podemos ignorar esse grande amor, irmãos. Nós fomos amados de uma maneira como ninguém é capaz de nos amar. Nós fomos alvo de um amor que ninguém é capaz de nos dar. Então, ignorar esse amor se torna uma ofensa muito grande. Se torna uma ofensa sem expectativa de conserto. Porque eu estou ignorando um grande benefício que me foi oferecido. Veja o que diz a Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler aqui, Romanos capítulo número 5, versículo número 8, está escrito: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo feito o quê? Morrido por nós. Como é que nós estávamos quando isso aconteceu? Sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou ninguém ficar bonzinho para dar o perdão. Ele não esperou os soldados mudarem para orar por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas eles não corresponderam ao amor. Eles não quiseram perdão. É o que acontece com a humanidade. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, praticantes, persistentes, filhos do diabo, da desobediência, da ira. Foi nesse estado que ele nos amou. Mas nós demos valor ao amor.
nos rendemos ao amor, abrimos o coração para o amor. Aí fomos salvos por Jesus. E ignorar esse amor, de tal maneira nos amou, como diz a Bíblia, e isso é provado pelo fato de que Ele fez isso enquanto eu ainda estava no pecado. E está escrito aqui, ainda pecadores, Ele morreu por mim, por você, por aqueles que o crucificaram, pelos malfeitores que estavam um de cada lado em cruzes também ao lado dele. Foi por todos que Ele fez a mesma coisa. Mas alguns atendem ao amor, outros lançam sortes e recusam a oferta de amor, ouvindo a sua oração, mas ao mesmo tempo desdenhando da sua obra. Veja lá em Lucas de novo o texto que a gente estava. Agora vamos ver aqui o versículo número 39, pouco adiante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um deles que estava ali do lado dele. Ouviram a oração que ele fez, certo? Ouviram o que ele pediu de perdão para aqueles soldados. Mas ele está do lado, malfeitor, mau caráter, sujeito que não presta, merecia a sua condenação, mas assim mesmo olha para Jesus e diz: se você é isso mesmo que você diz que é, salva você e salva a gente também. Exatamente quando diz o Salmo 22, que escarneciam dele, que diziam para ele salvar a si e aos demais, a mesma coisa foi dita aqui por esse malfeitor. Ouviu a oração, viu o amor em prática. Ele ali do lado olhou e viu Jesus fazendo aquilo. Sabe o que ele fez? Ignorou completamente a atitude de Jesus. Agora, do outro lado, tinha um outro camarada, ruim igual a ele, igualzinho a esse malfeitor. Malfeitor do mesmo jeito, condenado à morte da mesma forma, criminoso da mesmo tipo, mas com atitude diferente. Versículo 40 diz: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então veja como a salvação é, irmãos. O amor é para todos, o perdão é para todos, a possibilidade é para todos. Uns recebem, abrem o coração, reconhecem, se rendem. Ele fez isso tudo, esse ladrão. Ele disse: eu reconheço que tu és Senhor. Quando o Senhor estiver no seu reino, o Senhor é rei. Me dá uma chance lá nesse reino. Arruma uma vaguinha para mim lá. O que ele está dizendo? Eu reconheço que tem um reino do Senhor. Ele reconheceu o amor, ele reconheceu a graça, ele reconheceu a misericórdia e ele clamou por ela. Era bandido igual todo mundo, era bandido igual o cara do lado, era bandido igual os soldados que estavam maltratando Jesus, mas pegou o perdão, enxergou a graça, enxergou o amor e abriu seu coração para receber isso. Essa graça maravilhosa alcançou e transformou esse. O outro, a mesma graça, o mesmo perdão foi oferecido, a mesma possibilidade, porque Deus dá a mesma chance para todo mundo. Por isso, irmãos, no juízo, ninguém vai poder dizer que foi injustiçado. Ninguém vai poder dizer que Deus não é justo. Deus é justo, irmãos. Até com quem não merece é oferecido perdão. Não é por merecimento. É para quem não merece mesmo que o perdão é oferecido. A morte foi para quem não merecia. Ele nos amou e a prova é, morreu quando eu ainda era pecador. É para nós. Então ninguém vai poder alegar que Deus foi injusto. E esse homem que recebeu a graça, que se rendeu, que reconheceu Jesus, veja o que diz o verso 43.
Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele recebeu a salvação imediata. Por quê? Ele mudou alguma coisa? Ele ficou bonzinho de repente? Ele fez um curso bíblico? Ele entrou para a igreja, fez uma escola? Não. Naquela hora, ele reconheceu Jesus, ele morreu e ele foi salvo. Hoje você estará comigo no paraíso. Não estou dizendo que não é importante igreja, que não é importante estudo, que não é importante crescimento espiritual. O que eu estou dizendo é que quem faz qualquer coisa em nós é esse amor, é essa graça. Ou eu me rendo a ela, ou eu resisto a ela. Ou eu aceito esse perdão, ou eu recuso e acho que não preciso. Só tem essas duas possibilidades. E esse homem, naquele mesmo dia, foi salvo. Então, amados, o que eu aprendo no Calvário? Embora a ignorância não salve, como eu já disse aqui, a ignorância torna o homem propenso à salvação. Entende? Porque é o que o homem precisa. Apresentar diante de Deus a sua ignorância. Mas crer nele. Preencher o seu vazio interior para ser de fato salvo. É a ignorância que torna o homem candidato à salvação. Porque aqueles que acham que sabem tudo, fazem igual aquele ladrão. Ah, você é filho de Deus? Então resolve isso aí. Salva você, salva a gente, acaba logo com isso. Porque ele acha que sabe tudo. Aquele que acha que sabe, na verdade, é aquele que não sabe nada. Por isso a ignorância não salva, mas torna o homem candidato à salvação. E, amado, não há um pecado que não possa ser perdoado. O Calvário me ensina que não há uma maldade que não possa ser perdoada. A questão é, a pessoa quer ser perdoada? Essa é a questão. Ela quer o perdão ou ela desdenha do perdão? Às vezes você fica revoltado quando vê na televisão um bandido, um criminoso, alguém que fez, que aconteceu, que matou um animal, né? E ele não está nem aí para o perdão. Ele diz mesmo, não, eu quero o inferno, eu quero não sei o quê, entendeu? Você já falou do evangelho para alguém e a pessoa diz, eu não quero o céu, eu quero ir para o inferno. Já falou isso? Eu já falei para a pessoa. Ela falou para mim, não quero o céu. Não, o céu é muito chato, o céu é só anjinho tocando harpa. Eu quero o diabo, eu quero festa, cerveja, mulher. Falou isso para mim. Ah, você está rindo, mas falou. Falou, ele acha que no inferno vai ser uma festa. Ele acha que o diabo reina no inferno. O diabo não reina no inferno, não, irmão. Isso é uma visão mitológica. O inferno foi preparado para o diabo, seus demônios e para todos que forem para lá para serem torturados pelos séculos e séculos. O diabo não tortura ninguém, ele vai ser torturado do lado daqueles que escolherem esse caminho, não é? Mas tem gente que não quer o céu. Não quer permanecer na ignorância, não quer o perdão. O perdão é oferecido, mas ela não quer. A possibilidade de mudar existe, mas ela não quer. Então, não tem jeito para ela, porque ela não quer. Todo mundo tem jeito, mesmo. Só não tem jeito quem não quer ter jeito. Entendeu isso? Só não é salvo quem não quer ser salvo. A salvação é de graça, é disponível e está aí para todos, o perdão oferecido. Mas para quem não quer, aí, irmão, aí realmente não tem jeito. Não há pecado que não possa ser perdoado. Mas uma última lição do Calvário, que eu quero deixar para a gente essa noite, uma noite de reflexão, de ceia do Senhor, para a gente examinar o nosso próprio coração. Será que eu entendo que fui também perdoado por Jesus de uma maneira maravilhosa e que agora Ele me ordena a perdoar também? Essa é uma grande questão. Se a gente entende o quanto foi perdoado, a gente vai querer também perdoar. Abra em Marcos capítulo 11 e leia comigo o versículo 25. Marcos 11, 25, simplesmente, Jesus diz assim: e quando estiverdes fazendo o quê? Orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que vosso Pai Celestial
vos perdoe as vossas ofensas. Perdão é de graça, amor é de graça, salvação é de graça, mas Jesus exige que eu também perdoe da mesma forma que fui perdoado. Essa lição do Calvário, irmãos, ela precisa ser vivida por nós, que queremos ser chamados de cristãos. Lembra, antes de você condenar alguém, que você foi perdoado. Lembra que você agora precisa perdoar, porque senão Deus não aceita nem tua oração. Tem outro versículo que diz que Deus não aceita a oferta. Se você vier ofertar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa de lado a oferta, vai resolver, reconciliar, depois traz. Ah, vou orar, porque eu gosto de orar, gosto de falar com Deus. Ih, mas lembrei que eu estou com a mágoa aqui. Resolve isso. Perdoa. Como o pastor lembra do Calvário. Lembra de Jesus lá na cruz, com todo aquele sofrimento, olhando para as pessoas que o fizeram sofrer e dizendo: Pai, perdoa porque são ignorantes. É essa atitude que o Calvário ensina para a gente. Se você reconhece que precisa de perdão, aprenda de uma vez por todas a perdoar. Se você reconhece que precisa de perdão, você já está apto a perdoar. Entende isso? Não falta nada, você já está pronto para perdoar. A pessoa: não consigo, é só lembrar de você. Não consegue perdoar, é só lembrar de quem você é. Se você acha que você é bom, tem alguma coisa errada contigo. Porque a Bíblia diz que não há ninguém bom. Bom só Jesus. Então, a gente está com alguma coisa errada aí. Lembra de você. Vê como você é ruim e Deus te perdoou. E aí você já está apto para perdoar qualquer um de qualquer coisa. É assim que funciona. Amém? Vamos aprender com o Calvário? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos louvar. Vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Que isso seja feito com responsabilidade, com entendimento, para que a gente tenha o coração em paz. Faz comigo uma oração agora. Pai, eu quero aprender com o Calvário. Eu quero aprender com o teu sofrimento. Eu quero aprender com as tuas ações, com as tuas atitudes. Eu quero aprender que eu fui muito perdoado. A palavra diz que aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Quanto mais eu tiver consciência de quanto eu fui perdoado, mais eu vou te amar, Senhor. Quanto mais eu reconhecer o tamanho do teu perdão, maior será o tamanho do meu amor por ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o tamanho do perdão. Não deixa nenhum de nós achar que é bom, não, Senhor. Não deixa nenhum de nós pensar que não precisava da tua morte, não precisava do teu perdão e continuar lançando sorte na vida, Pai. Ajuda-nos a reconhecer o quanto fomos perdoados e ainda somos, Pai. Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Fala conosco essa noite, nos ensina, meu Deus. Nos ensina a perdoar, como diz a tua palavra. Nos ensina a manifestar o amor que o Senhor manifestou por nós. Nos ensina a sermos agentes do Evangelho, Pai. Eu te peço isso, Deus. Que nós todos essa noite possamos fazer um exame na consciência, para depois participarmos da ceia com o coração tranquilo e em paz. É a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.